Pode colocar, por favor. Vou pedir para quem está aqui à minha direita, venha para a esquerda, por gentileza. E nós vamos hoje encerrar essa série de estudos sobre a história da igreja. Hoje nós falaremos sobre a igreja moderna e contemporânea, que vai do século XVI até o século XXI, o atual século. Como eu disse, é um tema muito complexo, mas nós tentamos aí dar uma visão bastante introdutória sobre esse tema. Nós já aprendemos sobre a igreja primitiva e nós vimos que a maior discussão teológica da igreja primitiva foi acerca de Cristo, sobre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Vimos ali teorias como o nestorianismo. O nestorianismo dizia que as duas naturezas de Cristo eram divisíveis. Então, você poderia ter ali, em determinados contextos, apenas o homem Cristo, em outros contextos, a divindade de Cristo. E aí, então, a igreja, ela se reúne e ela decide, então, com dois concílios, Calcedônia e Éfeso, dizendo que as naturezas de Cristo são indivisíveis, elas não se dividem, não importa, elas estão lá. Onde estava Cristo, estava o homem e também estava Deus. Então, não há como dividir isso, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Depois vimos a história da igreja na Idade Média e vimos então as separações, os problemas que surgem e a construção de uma estrutura eclesiástica que se afasta muito da Escritura Sagrada. Então nós vimos todo esse processo e até o final do século XV, como que essa igreja ela vai construindo toda a sua estrutura, uma estrutura que era pagã. Então é um paganismo que se instaura dentro da igreja. E aí, nesse sentido, nós percebemos que, por conta desse paganismo, surgiu então a Reforma Protestante. E aí poderíamos pensar na Reforma Protestante como o início desta igreja moderna. Então, podemos dizer que o evento da Reforma é esse elemento que vai fazer a transição entre a igreja medieval e a igreja moderna. A modernidade, segundo os historiadores, convencionou-se entre os historiadores, há três eventos que são importantes, que marcam o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E esses eventos eles não têm importância um sobre o outro, mas são eventos separados que vão dar vamos dizer, essa transição. Primeiro é a queda de Constantinopla, quando realmente o Império Romano deixa de existir, porque como nós temos visto ao longo aqui das nossas aulas, o Império Romano não deixou de existir ao longo da Idade Média. Parte dele no mundo ocidental, numa tentativa de se reestabelecer o Império, mas frustrado, mas no Oriente, esse Império permaneceu na sua estrutura, na estrutura original, por assim dizer. E aí então nós temos a invasão dos árabes, eles invadem então ali a Constantinopla e ela é destruída. Então esse é um elemento que vai marcar o início da modernidade. O outro evento são as grandes navegações, quando nações europeias elas lançam seus navios para a conquista de outros mundos, por assim dizer. Então, temos Colombo, Vasco da Gama, temos Pedro Álvares Cabral. Então, esses navegadores, quando eles saem ali da Europa e, entre aspas, descobrem a América, isso também é um evento que vai marcar a mudança da Idade Média para a modernidade. E o terceiro evento, e esse sim nos interessa, é a Reforma. A Reforma Protestante, ela marca essa transição saindo da Idade Média, e aí pensando a Idade Média como na Europa ocidental, desse domínio da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, porque existia também a Oriental, existiam também os Maronitas, existiam vários grupos cristãos espalhados pelo mundo,
Mas no mundo ocidental nós temos a Igreja Católica, ela tem um certo domínio, mas com a reforma isso vai se esfacelando, vai diluindo, e ela perde então, inclusive, nações inteiras por conta da reforma. E o que seria então a reforma protestante? Nós podemos entender a reforma como uma reação contra os abusos pagãos da igreja cristã da época. Então, não vamos repetir, porque já vimos em semana passada, todo o processo de paganismo ou de paganização da igreja, e temos então os reformadores que se levantam. Então, nós temos Martinho Lutero, Martin Bucer, teria que ter uma vírgula aqui, Ulrico Zwinglio e João Calvino. Então, esses irmãos, eles são tidos como responsáveis por essa virada, por essa revolução, por assim dizer, dentro da igreja. Martinho Lutero, ele pode ser considerado como a pessoa que deu início, ele deu o pontapé inicial. Ele começa a reforma. Então ele vai colocar suas teses lá na porta da igreja de Wittenberg. Ele coloca ali as suas teses e ele começa a provocar um debate teológico na igreja. Obviamente ele é derrotado, porque as suas teses, elas eram teses que contrariavam o paganismo da igreja. Ele então é excomungado, e por conta da excomunhão, Lutero então cria a Igreja Nacional Alemã. Então o povo alemão, não existia uma nação alemã, tá, irmãos? Isso aí vem muito depois, muitos séculos depois, com Bismarck. Mas existia o povo alemão, Volk, né, como eles diziam. Isso era muito importante, o povo germânico. E o povo germânico então adota a Igreja Nacional. E Martinho Lutero então foi aquele que iniciou esse processo. Martin Bucer, Ulrico Zwinglio e João Calvino, esses três, eles entram em cena já com a atuação de Martinho Lutero. O Martinho Lutero já havia feito a reforma dentro da igreja, e esses três irmãos, Bucer, Zwinglio e Calvino, foram responsáveis por criar ou para trazer a teologia da igreja reformada. Eles são os teólogos, eles são os doutores. Eles é que vão agora estabelecer qual deve ser a doutrina. Então, a doutrina da reforma advém da mão desses três homens. Obviamente, eles dão, claro, não é? Muita ênfase, sobretudo, aos escritos de Paulo, e eles também privilegiam um irmão nosso que viveu lá no quarto século, chamado Agostinho de Hipona, também é conhecido como Santo Agostinho. Ele era um teólogo e um filósofo, e esses irmãos então, eles se baseiam em Agostinho, e eles criam então a teologia protestante, ou a teologia reformada, que é uma teologia que enfatiza em absoluto a soberania de Deus e a pecaminosidade humana. Então, basicamente, originalmente, isso desde Lutero, a visão dos reformadores era afirmar que Deus é soberano em todas as coisas, sobretudo quanto à salvação. E nesse sentido fica muito claro que não é o homem com o seu esforço que vai adquirir salvação, mas é Deus quem escolhe. Deus escolheu quem vai para o inferno e Deus escolheu quem vai para o céu, porque Ele é soberano. E isso não aconteceu porque Ele é onisciente, ou seja, porque Deus conhece todas as coisas. Isso aconteceu porque Ele é onipotente, porque Ele é soberano. Essa teologia, ela veio, obviamente, abalroar, ou seja, ela veio de encontro, ela veio bater de frente com a Igreja Católica, porque como nós vimos domingo passado, para os católicos a salvação estava muito mais ligada ao cumprimento daquilo que eles colocaram como os sacramentos da igreja. Então os irmãos se lembram lá, né? Ordem, crisma, etc, etc. Então o sujeito ele tinha que cumprir todos os sacramentos diuturnamente,
Somente assim ele seria salvo. Então a salvação ela não estava na suficiência de Cristo. Para a heresia católica, a salvação estava no esforço humano. Então é por isso que todas as vezes que um padre ele rezava uma missa, ali Cristo morria. A morte de Cristo ali tinha o mesmo peso da morte de Cristo no Calvário, vamos dizer, essa morte histórica. Então, quando um cristão católico ele ia para a missa, naquele momento Cristo morria por ele, ele então recebia essa morte vicária dali. Por isso que na Igreja Católica, a mesa que eles têm lá não se chama mesa, se chama ara, que é altar. Então eles têm um altar ali, Cristo está presente fisicamente e espiritualmente na hóstia e no sangue, e aí então esse processo é o processo de salvação. E aí a pessoa então ela tinha que participar de todos os sacramentos, excetuando dois, como nós vimos domingo passado, que seria matrimônio ou ordem. Ou ele adotava a ordem, e aí ele se tornava padre e não se casava, ou ele se casava e constituía família. Então, para ser salvo, você tinha que obedecer a esses parâmetros da igreja. Então, o elemento salvífico é a igreja. Como também nós vimos os abusos, dizendo que, nós vimos isso também no domingo passado, Maria é colocada como corredentora, ela é colocada como co-salvadora, ou seja, ela é parte ativa na salvação, por isso ela é venerada, por isso ela é estabelecida como mãe. E isso acontece obviamente por influência do paganismo, porque o paganismo tem essa tendência de enaltecer a mulher acima dos homens. Isso é paganismo. Por isso que o feminismo hoje é um paganismo. Esse movimento feminista que está dentro das igrejas, porque as igrejas elas vivem não são palavras minhas, são palavras do pastor Marcos, eu gostei muito da expressão, as igrejas hoje vivem um feminismo funcional. No discurso, beleza, tranquilo, a mulher tem que ser submissa, etc., mas na prática elas mandam. Então essa é a tendência pagã. Por isso a Igreja Católica ela estabeleceu uma mulher como senhora. Por isso eles chamam de Nossa Senhora, porque ela, inclusive, está em mesmo pé de igualdade com relação à redenção e à salvação, e ela está acima de Cristo, porque ela é mãe. Então esse paganismo foi obviamente combatido por Martin Bucer, como nós estamos vendo aqui, Zwinglio e Calvino. Mas irmãos, esse movimento reformado, ele não foi um mar de rosas. Ele não continuou coeso até hoje. Basta ver a divisão que existe entre os descendentes da reforma. Os irmãos podem ver que hoje, inclusive, a grande maioria dessas igrejas, elas não são reformadas. Elas romperam com a reforma, elas romperam com as doutrinas reformadas. E o primeiro grande desacordo que houve foi entre Lutero e Zwinglio. Esses dois camaradas, eles tinham uma visão diferente quanto à Santa Ceia, a ceia do Senhor. Lutero dizia que de fato não havia a transubstanciação que os católicos afirmavam, ou seja, a presença real, física de Cristo. Lutero dizia o seguinte: a hóstia não se transforma no corpo de Cristo. Ele dizia, isso é heresia. Mas Lutero dizia que existia uma presença física de Cristo na hóstia, que é o que ficou conhecido como consubstanciação. Transubstanciação, transforma, transubstanciação. O pão se transforma no corpo de Cristo. Isso é católico. Os luteros são consubstanciação, junto, estar próximo, junto ali, ligado, colado. Ou seja, o pão não se transforma, mas a presença física de Cristo se faz no pão. Por que isso?
Porque, novamente, irmãos, nós temos aí nesse período uma velha discussão sobre as duas naturezas de Cristo. Volta novamente. Vejam que esse tema, sobre as duas naturezas de Cristo, ela é fundamental para demonstrar até que ponto estamos firmados nas Escrituras Sagradas. Lutero, ele defendia uma teologia que veio da Igreja Católica, que se chama Communicatio Idiomatum, né? Isso é latim. O que dizia essa doutrina? Essa doutrina dizia o seguinte: de fato Cristo, preste atenção, de fato Cristo é Deus e homem, mas essas duas naturezas, elas se comunicam, no sentido de que elas se misturam. Percebam bem. Então ele já está negando o que foi decidido lá no concílio de Calcedônia. Ele está dizendo o seguinte: não, elas de fato se misturam. Então Jesus era um homem acima de todos os seres humanos. Ele era um homem divinizado e ao mesmo tempo ele era um Deus humanizado. Percebem? Então isso diminui um pouco a divindade de Cristo e aumenta a humanidade de Cristo. Isso é uma heresia. Quando ele pensa dessa maneira, então ele vai dizer que a presença física de Cristo está ali no pão. O pão não se torna, ele continua pão do mesmo jeito, mas há uma presença física de Cristo, porque essa condição física de Cristo, como foi divinizada, ela tem poder para estar em todos os lugares. Não sei se os irmãos entenderam isso. Ou seja, no dia da ceia, para os luteranos, não existe somente a presença espiritual de Cristo, mas uma presença física, que envolve os elementos. Foi aí que surgiu esse outro reformador aqui, Zwinglio, ficou bravo, e ele disse: de jeito nenhum, isso aí é heresia. Ele disse: isso aí é um catolicismo maquiado, ele falou, isso de jeito nenhum. O pão e o vinho não tem presença nenhuma de Cristo, nenhuma. É pão e vinho, não muda, continua. Cristo está distante disso. É apenas um símbolo, é apenas uma forma de nós lembrarmos, é uma lembrança apenas da morte e da ressurreição de Cristo. Foi aí que surgiu o primeiro colóquio. Então vejam, não é um concílio, mas é um colóquio, é um debate de Marburgo, que é uma cidade na Alemanha, financiada por Felipe de Hesse, que era um nobre muito crente, era um homem muito piedoso. Ele dizia: olha gente, nós não podemos estar divididos, temos que nos unir. Nós, reformados, que participamos dessa reforma protestante, não dá para ficar brigando, não dá para ficar aqui Lutero puxando de um lado, Zwinglio do outro. Nós temos que conciliar. Então ele convida Lutero, Bucer e Zwinglio para esse colóquio. Mas, meus irmãos, não deu certo. Foi uma briga, os dois lá quase se estapearam. E eles disseram não, e Zwinglio continuava não queria arredar um pezinho, nem Lutero, disseram não, de jeito nenhum, não vamos arredar. E aí nós temos uma primeira divisão dentro da própria reforma. Essa é considerada a primeira cisão que existe. Você deve estar perguntando assim: qual é a visão que a igreja presbiteriana adota da ceia, né? Não é muito o nosso tema, mas sem problema, a visão que nós adotamos foi a proposta por João Calvino. Então João Calvino nem dizia que a presença física de Cristo existia, dizia não, isso não faz o menor sentido. Mas ele também, Calvino dizia assim: mas é estranho pensar que se Cristo está presente espiritualmente no culto, como ele não estaria presente nos elementos? Então a nossa visão é a presença espiritual de Cristo. O elemento pão e vinho não se tornam sagrados, sacros, ou mais santo que os demais, mas ele é separado para o culto. Então essa é a visão. Não vamos entrar nisso aqui, podemos falar sobre esse tema específico mais à frente, mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é o primeiro desacordo que existe
E isso vai acontecer por causa da ceia. Lutero dizia, Cristo está presente fisicamente, não só espiritualmente. Zwinglio dizia, não, ele não está presente nenhum nem outro. E isso fez então com que a igreja ela já estabelecesse essa divisão. Ainda falando sobre a reforma protestante, estamos falando sobre os movimentos, temos também Henrique VIII e a igreja anglicana, vai acontecer posterior à reforma de Lutero. O problema de Henrique VIII era amoroso. Ele era casado com uma mulher da casa de Aragão, e esse mês ele disse, não quero mais ficar com ela, né? Quero me divorciar. Aí mandou um documento lá para o Papa, etc. O Papa disse, de jeito nenhum, mas não tem divórcio, não tem acordo. Você vai morrer com essa mulher. E Henrique VIII tinha isso é muito comum, né, na corte, né? E o rei tinha um caso com Ana Bolena, que fazia parte das mulheres que cuidavam da rainha. E aí ele diz, não, eu quero separar. E o Papa, não, se você separar, você vai ser excomungado. Aí ele falou o seguinte, não, então eu me excomungo. Eu vou romper com a igreja. Agora, na Inglaterra, nós teremos uma igreja nacional, onde quem vai mandar nessa igreja é o rei. E aí surge a igreja anglicana. A palavra anglicana, que vem do latim, vem de anglê, que vem de anglo-saxão. Então essa igreja, ela está debaixo da autoridade do rei. Por exemplo, quem é a autoridade máxima hoje da igreja anglicana? É a rainha Elizabeth. Não é um padre, não é um bispo. E isso então fez com que na Inglaterra, no início Henrique VIII ainda permaneceu com os rituais católicos, mas ao longo da história, a igreja anglicana ela também foi influenciada pela reforma protestante, e ela vai se tornar uma igreja reformada, tanto que os nossos símbolos de fé, a nossa confissão de fé de Westminster, ela advém de uma reunião também com os anglicanos. E aí não poderíamos deixar de colocar aqui John Knox. John Knox ele cria a Igreja Nacional da Escócia, a chamada Scott Kirk, que é uma linguagem que eles falam. Alguém sabe me dizer que igreja é essa que John Knox fundou na Escócia? Alguém sabe dizer? A Igreja Presbiteriana. Então a Igreja Presbiteriana ela vai nascer no século XVI, né? Está meio velhinha já, né? Não tanto, mas já está ali. Então a Igreja Presbiteriana, nós nascemos como denominação através de John Knox. Então isso é uma visão da reforma, né? Sem muitos detalhes. Nós temos então esse movimento. O que é importante para vocês aqui, que eu penso? Entender que isso foi um movimento contrário ao paganismo da Igreja Católica. E aí nós poderíamos dizer que na modernidade temos três, vamos chamar de denominações. Nós temos o luteranismo, que é de Lutero, nós temos o calvinismo, que advém de João Calvino, e o anglicanismo, que advém do rompimento de Henrique VIII. Essas são as primeiras denominações. Elas começam, na verdade, irmãos, para entender um pouquinho isso dentro da história da igreja, o que seria luteranismo, calvinismo e anglicanismo? Igrejas nacionais. Elas deixam de estar ligadas a Roma, Roma não tem mais nenhuma interferência, e elas se tornam então igrejas nacionais. Aí, irmãos, a coisa não para. E a gente vai perceber que aquela alma que permeava o coração católico romano adentra um pouco na igreja. Eu vou explicar porquê, dentro da igreja protestante. E aí nós vamos ter vários movimentos que surgem já com a igreja protestante, a igreja reformada, já consolidada. E eu quero colocar aqui então 4 movimentos que serão importantes para que essa igreja protestante, essa igreja reformada, ela venha também se esfacelar. Você vai criar uma série de movimentos que vão inclusive romper com a reforma protestante, mas não se torna católico, ela continua, vamos dizer, entre aspas, evangélica, mas ela rompe com a teologia reformada. Então,
Vamos pensar um pouquinho aqui nesses movimentos, vamos lá, que são os movimentos que vão criar essa divisão. No século XVI, surgiram os radicais. Vamos lá, o que é radical? Os radicais, eles vieram criticar e sair do movimento magistral. O que é movimento magistral, que é o movimento reformado, e o movimento radical? Magistral é porque os reformadores, eles diziam que a igreja, ela deve olhar para o Estado e ter uma posição diante dele. Ou seja, o crente, ele precisa ser politizado. É isso. Não significa dizer que a igreja vai se unir ao Estado, não. Se misturar ao Estado, não. Mas a igreja, ela tem uma resposta, ela tem uma visão de Estado, e por isso, então, ela deveria sim falar e dizer o caminho certo para os reis, rainhas, ou seja, as autoridades. Aí então surge esse movimento aqui, que é o movimento radical. Eles diziam: de jeito nenhum, a igreja não tem nada a ver com o Estado, nós temos que ser isolados. E outra coisa, diziam os radicais, está muito católico ainda essa igreja ainda está muito católica para o nosso gosto. Esse negócio de batizar por aspersão, esse negócio de batizar criança, porque todo o movimento reformado batiza crianças, todo ele, o batismo infantil é um processo que vem da igreja reformada. Não, mas esse negócio de jeito nenhum, é só adulto, tem que batizar só adulto, ele vai crer, etc, etc, etc. E aí o que eles faziam? Eles criaram comunidades fechadas, eles foram para o interior, e eles criaram então comunidades fechadas entre eles, e eles queriam se isolar completamente do mundo. E o grande foco deles eram três. Primeiro, o afastamento total da igreja do Estado, ou seja, não quer nem saber, vamos formar uma comunidade, viver aqui entre nós mesmos. Segundo, nós vamos batizar por imersão, não tem como essa história de batizar por aspersão, isso é católico demais. E também batismo infantil, nós vamos retirar, porque isso é também da igreja católica, isso lembra o catolicismo, nós vamos romper com isso. Então esse foi o movimento radical. Como eles rebatizavam os crentes reformados, então, por exemplo, eu sou reformado, né? Eu sou ali, sei lá, da Suíça. E aí eu vou para uma cidadezinha onde só existe a comunidade dos radicais. Vou lá comungar com eles, aí eles dizem: opa, você vem de onde? Não, eu sou reformado. Para participar conosco tem que se batizar. Não, mas não, tem que batizar de novo. Por isso que esse movimento foi conhecido como anabatista. Por quê? Porque aná em grego significa de novo, batista significa batizar. Então eles foram reconhecidos, e eles se reconheceram como tal, como aqueles que batizavam de novo. Esse movimento, inclusive, há que se dizer que foi também perseguido pela própria igreja protestante. Houve um grande embate sobre esse aspecto, e esse movimento, ele ganha força na saída da Europa para os Estados Unidos da América. Então esses grupos, eles vão para os Estados Unidos da América, e ali então, eles têm a liberdade absoluta, e eles começam agora a consolidar a sua igreja. Existe um grupo que é descendente quase direto deles, que é o grupo Amish. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas tem filmes sobre isso lá dos Estados Unidos, que é aquele povo que anda todo de preto, e anda de carroça, e não sei o que, pronto. Eles são descendentes diretos do anabatismo. Outros movimentos também surgiram, como os menonitas. Não sei quantos aqui já ouviram falar em menonita. Os menonitas também são anabatistas. E o próprio movimento da igreja batista, como nós conhecemos hoje. Esses movimentos, eles advêm dos radicais. Eles advêm desses que criticam essa postura reformada, e eles começam a criar novas denominações. Aí pronto, aí começa, irmãos. Aí você tem metodismo, advindo por influência dos radicais. Você tem o metodismo, você tem os menonitas, você tem o movimento Amish, você tem o movimento batista, e aí essa igreja reformada, ela começa agora a esfacelar mais ainda, exatamente por conta
dessas brigas que existem. Lá no século XVII, surgiu, que foi no século XVI, outro movimento importante para essa divisão entre os reformados, surgiu no século XVII com um camarada chamado Jacó Armínio. Jacó Armínio era muito amigo de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um humanista. Ele era um filósofo humanista, eles eram muito amigos. E Armínio dizia o seguinte: não, essa história de que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, mas de jeito nenhum. O homem não merece isso. Não é Deus que escolhe o homem, é o homem que escolhe a Deus. Aí você pergunta para Armínio assim: como é que fica a soberania de Deus? Não, o Senhor Deus é soberano. Armínio nunca negou a soberania de Deus, mas ele diz como se Deus abrisse mão desse ponto da sua soberania e permitir. A soberania de Deus está no fato de ele permitir ao homem que ele aleatoriamente escolha. E aí então Armínio afirmava que o homem tem livre arbítrio. O que é livre arbítrio? Porque eu sempre brinco dizendo, essa frase não é minha, mas eu gosto de repeti-la. Eu desafio qualquer arminiano a me provar que qualquer ser humano pode escolher não pecar mais até a sua morte. Se ele tiver poder para essa escolha, aí eu me torno arminiano. Porque livre-arbítrio é isso. Livre-arbítrio, eu escolho se peco ou não. Não é só escolher a Deus, mas é escolher uma vida. Por isso que existem movimentos arminianos radicais, até hoje existem igrejas assim, que creem que o homem pode não pecar mais até a morte. Ele se torna impecável. Eu já ouvi essa pregação aqui em Boa Vista sobre isso. Eu não fui, mas era um acampamento interdenominacional, alguns membros da igreja foram e ficaram escandalizados, porque ela disse assim: olha gente, eu não peco já faz, 15 anos. Eita! Então o arminianismo, ele não é só essa ideia de escolher a Deus, não. O arminianismo traz implicações mais profundas. E aí é exatamente aí, nesse debate, Calvino obviamente já não estava morto, os seguidores de Armínio vão debater com os seguidores do calvinismo, e os arminianos, irmãos, olha só que interessante, para quem entende um pouquinho de teologia, olha que interessante, os arminianos, eles criam o que ficou conhecido como remonstrância. Os arminianos vão criar 5 pontos para provar que o livre-arbítrio existe. Então eles vão dizer o seguinte: o homem não é totalmente depravado, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus não escolheu ninguém. O terceiro ponto, eles vão falar que a salvação é para todos, para todo o planeta. Então Cristo morreu para salvar todo ser humano sobre a terra. O quarto ponto, eles diziam que a graça de Deus, ela pode ser resistida, a pessoa pode resistir à graça de Deus. E o último ponto é que o crente perde a salvação. Isso te lembra alguma coisa? Se a gente colocar o contrário, nós temos os famosos 5 pontos calvinistas. Sabe o que é interessante? Nós devemos ser gratos aos arminianos, porque foram eles que criaram os 5 pontos, não nós. Só que eles criaram os 5 pontos para bater, dizer não, nada disso. Aí os calvinistas, como sempre, calvinista é mais folgadão, não quer ter muito trabalho. Não, peraí, dá os 5 pontos aqui, faz o contrário. O homem não é totalmente depravação total. Segundo ponto aí deles, ele está dizendo que Deus não escolheu o homem. Não. Eleição incondicional. Terceiro ponto aí, ele está dizendo que a expiação de Cristo é para todo o planeta. Não. Expiação limitada. Cristo morreu somente pelos eleitos. Quarto ponto aí, graça resistível. Não, graça irresistível. Ninguém resiste à graça de Deus. Último ponto, o crente perde salvação. Perseverança dos santos. Eita, tá vendo? O calvinismo nem criou isso aí. A gente leva a fama,
mas não fomos nós. E aí então nós temos, irmãos, nesse debate aqui, uma divisão muito forte daquilo que poderíamos falar sobre as igrejas protestantes. Os arminianos, eles deixam totalmente de ser reformados. Eles abandonam a teologia reformada e criam essa linha que é conhecida como arminianismo. Quais são as igrejas hoje que adotam o arminianismo? Muitas. Temos até um pregador aí famoso, né, na televisão, está meio desesperado porque está perdendo muito membro para a igreja reformada, e ele já afirmou que o calvinismo é satânico, né, é doutrina de Satanás, etc. Vejam como essa divisão ela é forte e profunda. Então isso vai fazer com que o quê? Que esse movimento reformado ele se divida mais ainda. Terceiro movimento também aconteceu no século XVII, ele para mim é importante, foi o movimento pietista versus teologia sistemática. O que é isso aí? Vamos lá. Um alemão escreveu um livro sobre piedade e ele disse o seguinte: teologia reformada não serve para nada. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Esse negócio de teologia, muita teologia, isso amarra a igreja, isso amarra as pessoas. O que nós precisamos é de uma experiência com Deus. Foi isso que ele disse. Ele disse: o relacionamento com Cristo não se dá só pela doutrina, ela deve se dar muito mais e até, não só enfaticamente, mas exclusivamente entre uma experiência pessoal. Com isso surgiu o movimento pietista na Alemanha no século XVII. O movimento pietista é o braço que vai dar origem ao movimento pentecostal, que nós vamos ver um pouco mais à frente, e é um movimento contrário à teologia sistemática. Eles têm ojeriza, os crentes não estudam teologia, não estudam doutrina, eles querem só sentir, não é? Ele quer sentir o Evangelho, quer sentir a Cristo, contemplar a face dele, tocar, Senhor, quero te tocar, Senhor, quero te contemplar. Tudo isso vem dos pietistas. Não, esse negócio de você pegar um livro de 300 páginas e você ter que estudar, não, conversa, não precisa disso não. A salvação não depende de teologia sistemática, é verdade, a salvação não depende da teologia sistemática, mas a fidelidade a Cristo, sim, queiramos ou não. Eu só posso ser fiel a Cristo se eu conheço o Evangelho. Eu só conheço o Evangelho quando eu me debruço sobre ele e eu tento compreender o que ele está me dizendo, gente. Isso é teologia sistemática. Teologia sistemática é a sistematização da revelação de Deus. E aí nós temos então esse terceiro grande movimento dentro da igreja. E aí o quarto, também no século XVII, é o deísmo versus teísmo. Irmãos, esse quarto aí foi porque esses outros aqui, né, os radicais, os arminianos, os pietistas, discordamos deles, temos muita reserva com a sua forma de ver teologia, mas são nossos irmãos, nós não negamos isso. Os arminianos são crentes, são pessoas fiéis, do nosso ponto de vista equivocados, mas são crentes. Ninguém vai dizer agora, é arminiano, eu vou dizer que um irmão da Assembleia de Deus não é meu irmão em Cristo. Um absurdo isso. Mas quando nós olhamos aqui o arminianismo, os radicais eles culminam com o literalismo, que a gente vai ver dentro da teologia, como que isso vai surgir dentro desse movimento que agora se torna evangélico. Os pietistas, eu vou dizer que o irmão pentecostal não é crente, não é salvo, não é meu irmão? Não, isso é um absurdo, né? Isso é uma arrogância sem limites. Agora aqui não, irmãos, aqui não tem como. O deísmo foi um movimento que se iniciou contundentemente na Inglaterra e na França, onde eles diziam o seguinte: Deus pode ter criado o mundo, mas ele se afastou, ele se distanciou.
E agora esse mundo, ele é regido por leis. Então, se você quer chegar a Deus, você não chega... Olha o que eles começaram a dizer. Se você quer conhecer a Deus, você não deve ir para a Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, você tem que ir para a filosofia e para a ciência. Esse movimento, irmãos, ele foi responsável pelo ateísmo posterior. Esse sim, não tem nada a ver conosco. Os deístas, agnósticos e ateístas são nossos inimigos. E nós devemos odiar toda teoria que surge deles, diminuindo a Deus. Vocês querem um exemplo? Quando a gente contempla as árvores, os animais, eu estou em cima de um monte, eu vejo aquela mata maravilhosa, o que eu estou contemplando aí? Não vale não, pode ficar calado aí vocês dois. Você está contemplando o quê? Fale aí alguém. Só tem crente aqui, que maravilha, não é? Quantas vezes você já usou o termo natureza? Não, porque a natureza, olha a natureza como é linda, bota no Facebook, ainda coloca um paradoxo, uma contradição. Vejo a mão de Deus na natureza, quer dizer, a palavra natureza, ela afronta a Cristo. Ela vem de natural, significa dizer que não há ingerência mais de Deus. Claro, irmãos, claro, eita, agora como é que eu faço? Calma, irmão, não entre em desespero não, porque você quando usa a palavra natureza, no seu coração está a mão de Deus ali. Eu estou falando para os irmãos, mostrando historicamente como é interessante pensar isso. Por que substituir o termo criação por natureza? Por que as pessoas não dizem mais, vejam a criação, vejam como ela é completa? Não, vejam a natureza. E aí, o Adriano até trouxe aí trouxe um ponto que não é interessante, que ela cresce tanto que abandona o pai e adotam a natureza como mãe. Isso foi o deísmo. Esse movimento é um movimento que merece todo o nosso ódio pelo seu conteúdo, porque ele vai retirar o Senhor Deus do trono. Então vejam, aí você vai dizer o seguinte, mas, peraí pastor, se você está dizendo que o deísmo surge o ateísmo, isso está dentro vamos dizer, desse caldeirão evangélico? Tá. Existem igrejas hoje que dizem que Deus não foi Deus que inspirou as escrituras sagradas. As escrituras sagradas foram escritas por homens desejosos e tal. Por isso que você não pode olhar para a Bíblia como um livro absoluto. O que Paulo fala, o que Moisés fala, é isso para a época deles. Essas pessoas dizem que Satanás não existe. Não existe Satanás. O que existe é uma força má do homem. Aí o homem, como ele precisa dar nome, então ele chama de Satanás. Aí então é nesse sentido. Eles vão dizer que não é a Bíblia, mas é a ciência. Então você não vai procurar um pastor, você vai procurar um terapeuta. Claro, existem terapeutas que são pessoas sérias, pessoas compromissadas com Deus. Não é jogar a água da banheira junto com o bebê, não é isso. Até o Janari deu um excelente estudo domingo falando sobre isso. Mas irmãos, a tendência é essa. Você confia mais naquilo que a natureza oferece do que aquilo que Deus oferece. E existem igrejas hoje que defendem isto. As igrejas inclusivistas no Brasil, os seus pastores são casais homossexuais. Estou falando Brasil, já não estou falando China, nem Inglaterra, não. Estou falando Brasil. As igrejas são chamadas de igrejas inclusivistas, evangélicas, igreja evangélica inclusivista. Os pastores são homossexuais, são casais de homossexuais, e a igreja, ela, obviamente, recebe essa parte aí da sociedade. Então, esses são os movimentos principais, irmãos, para tornar esse caldeirão que é a chamada hoje igreja evangélica,
e a maneira como houve tantas divisões e ainda há divisão dentro do evangelicalismo, começou com esses movimentos. Sim, sim. É um desses aí que a gente fala dessas pessoas, talvez os irmãos conheçam, Ed Renerkiewicz. Muitos já ouviram falar desse homem, né? Faz parte desse movimento aí. Começou, parece que começa bem, né? E a coisa vai... Ed Renerkiewicz. Muita gente ouve, né? Irmãos, tem pastores famosos, eu já vi isso no YouTube. Ele diz o seguinte: a história, um homem dividiu a história em duas partes. Aí você deve estar pensando, esse é crente, né? Cristo dividiu. Não, é Karl Marx. E é pastor. Faz parte do movimento aí, Lula livre, etc, etc, etc. Muito conhecido de todos aqui, inclusive. Vamos lá. Quais são as cisões na igreja atual, né? Como é que nós poderíamos, né, advindo aqui, né, dos radicais versus magistrais, arminianos versus calvinistas, pietistas versus teólogos, vamos chamar assim, deístas versus... sim, irmãos, desculpe, a palavra teísmo é o que nós somos, tá? Nós cremos na criação, num Deus soberano, num Deus que é transcendente, Ele está distante, mas um Deus imanente, Ele está presente conosco. Então, por isso que nós não somos deístas e não rumamos para esse lado tão terrível da igreja. E aí nós vamos ter então esses movimentos. Acredito que esse seja o último slide, né? E a gente vai abrir para perguntas, até porque a nossa hora já acabou. Os movimentos que fazem a igreja atual. Olha só, começou com Lutero, ele queria reformar a igreja, não conseguiu, criou uma igreja, aí teve a briga dele lá, forte, com Zwinglio, e aí vai, e aí nós poderíamos entender um pouco sobre esse esfacelamento daqueles que são herdeiros da reforma, ou pelo menos existem por causa da reforma, né? Esse é o nosso último slide, vamos lá. Então vamos tentar entender esses movimentos. Primeiro, os chamados movimentos revelacionais. Esse movimento começa no século XVIII. Esses movimentos revelacionais, irmãos, deu origem ao que hoje nós chamamos de seitas proféticas. Quais são as seitas proféticas? Vou citar apenas algumas. Adventismo do sétimo dia. Volto a insistir, irmão, adventista não é crente, ele não é seu irmão em Cristo. Não, mas é só porque ele guarda o sábado. Já falei aqui, tive uma aluna muito competente, muito estudiosa, e eu fiz a pergunta para ela e ela respondeu na lata, e eu disse assim: você de fato é uma adventista verdadeira, porque eu perguntei para ela, quem é responsável pela sua salvação? Ela respondeu na lata: Cristo e Satanás. Simples assim. Então, esses movimentos, então, igreja adventista, mormon não é irmão não, irmãos, pela madrugada. Já vi crente olhando aqueles mormons andando de gravatinha, que bênção, pastor, o evangelho sendo proclamado, nós deveríamos imitá-los. Sim, nós deveríamos imitá-los, é verdade, na forma, mas no conteúdo pela madrugada, né, irmãos? Não dá, né? Você acreditar que o nosso Deus um dia foi um homem, e que como homem ele se casou com várias mulheres, e com essas várias mulheres gerou vários planetas, e um deles é a Terra, que Cristo é irmão de Satanás. Isso fica bem em Asgard, né? Thor, Loki, Odin, aí é beleza, aí é tranquilo, a gente vai se divertir. Mas olhando para as escrituras sagradas, mormon é assim: testemunha de Jeová. É por aí. Porque não dá para a gente entrar no detalhamento, irmão. Mas olha, TJ, eu nem gosto de falar testemunho de Jeová, porque para mim é quebrar o terceiro mandamento, é o nome santo do meu Deus. Então os TJ.
que não é tribunal de justiça, é testemunha de, né? Então, irmãos, esses movimentos, por que eles são chamados de movimentos revelacionais? Porque todos eles vieram de supostas revelações de Deus. Os irmãos sabem que Ellen G. White, que é a profetisa máxima do adventismo, ela tinha esquizofrenia. Isso foi provado, tem laudos médicos provando que ela tinha esquizofrenia. E todos os livros dela vêm de revelações. Então, esses movimentos chamados movimentos que não tem nada a ver com pentecostal, irmãos, por favor, não confunda, tá? Não tem nada a ver. São coisas distintas, certo? Esses movimentos revelacionais, eles deram origem a igrejas que não são igrejas e não são nossos irmãos. Temos também o movimento liberal que começou no século XVIII. Irmãos, esse movimento liberal vem do deísmo. Irmãos, não dá para detalhar. O movimento liberal diz que tem movimento liberal, irmãos, que tem pastor de igreja que diz que Deus não existe. Eles não acreditam em milagre, não acreditam em salvação, não acreditam em nada. Se Deus existe, é isso mesmo, se Deus existe, Ele não revelou nada, Ele é como uma força, mas eles estão ali, eles fazem culto, prestam cultos, etc, etc, etc. Mas são liberais. Uma coisa interessante, irmãos, existem algumas características dos liberais que você pode detectar na prática. Quando você começa a frequentar uma igreja, você frequenta a igreja há 2 anos, e o pastor só prega em salmos. É errado pregar em salmos 2 anos? Não, de jeito nenhum, é escritura sagrada. Mas o liberal, a tendência dele é só pregar nos salmos. Porque ele dá aquela, né? Faz o famoso migué, né? Aquela coisa e tal, não se aprofunda, fica falando só é autoajuda, etc., porque o movimento liberal não acredita na revelação das Escrituras Sagradas. Irmãos, talvez você se assuste agora, mas eu acho isso importante. Existem pastores na nossa IPB que são liberais. Na minha mente já vieram 3 nomes, os irmãos não conhecem. São liberais. Eles afirmam que a Bíblia não é palavra de Deus, eles afirmam que milagre não existe. Só para vocês terem uma ideia, você pergunta para ele assim: quando nós temos lá no Evangelho Jesus acalmando a tempestade, aquilo aconteceu? Ele vai dizer: de jeito nenhum, nunca aconteceu aquilo. E por que foi escrito? Aí eles vão dizer: é tranquilo. Naquela época, a igreja estava sendo perseguida, eles estavam sofrendo muito. E eles começaram a dizer: não, gente, vamos continuar crendo em Cristo, porque com essa crença podemos barrar todo o sofrimento. Aí alguém teve uma ideia: eu vou inventar uma história de uma tempestade, que Jesus estava no barco, ele estava dormindo, então parece que ele estava meio distante, mas depois ele se levanta, e ele então acalma a tempestade, e aí essa história, esse mito, essa é a expressão deles, esse mito ajuda o crente a se fortalecer. Esses são os liberais. Tem pastor na IPB que crê dessa forma. Pastor, por que não pegou esse homem e botou na fogueira? Isso é outro assunto, irmão. Podemos tratar disso mais à frente, mas é muito complexo isso. Mas, eu já disse, não existe, a defesa maior que nós devemos ter não é a denominação. A nossa defesa é de Cristo e do Evangelho. Lembrem-se disso. O movimento pentecostal talvez seja o mais conhecido, eles estão bem espalhados, e existe movimentos revelacionais que deram origem a essas... tudo bem que eles diziam que era uma revelação direta de Deus, não tem nada a ver, é outra coisa, é um movimento que surge lá na chamada Rua Azusa, no início do século XX, e não tem muito tempo, vamos lá, nós podemos detectar 3 grandes correntes ou ondas. Essa palavra onda, irmãos, é usada até pelos
pentecostais mesmo. São 3 ondas ao longo do século XX que vai fortalecer o movimento pentecostal. Vamos lá. Primeira onda é quando surge uma igreja separada, é uma denominação separada pentecostal. Exemplo, Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é uma denominação. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então essa é a primeira onda, quando nós temos as igrejas como Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, são igrejas pentecostais que surgem como denominação. Mas existe uma segunda onda, que foi influenciado pela Adonep. Quem já ouviu falar aqui em Adonep? Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Esse movimento disse o seguinte: um camarada lá teve uma visão, sempre começa assim, né? Teve uma visão de Deus, onde ele via as denominações como sepulcros, e aí como se fosse um vale de ossos, e aí o Senhor Deus veio e reviveu essas denominações, e aí na visão ele dizia o seguinte: você tem que fazer isso, e aí ele criou esse movimento, Adonep, que é não sei o que, dos Homens do Evangelho Pleno, e eles foram então fazer o trabalho dentro das denominações, é o que é chamado hoje por movimento carismático. Pastor Alfredo, então surgiram outras igrejas? Não, as denominações se tornaram pentecostais. Batista Avivada, Presbiteriana Avivada, Congregacional Avivada, Anglicana Avivada, essas igrejas, denominações que aderem à teologia pentecostal, é a segunda onda. Então a primeira, denominações. Segunda onda, as denominações não abandonam o nome, então fica Batista, Metodista, Presbiteriana, Renovada, e elas então fazem parte desse movimento. E o terceiro movimento, a terceira onda, que começa ali, final da década de 1960, início da década de 1970, o neopentecostalismo. Então vê que foi radicalizando. Só para dizer, irmãos, o movimento pentecostal de primeira onda são nossos irmãos, não tem nenhum problema quanto a isso. Algumas estão bem difíceis, mas ainda consideramos irmãos. A da segunda, critério. Tem que ver, a igreja presbiteriana renovada. Tem uma aqui, sabia? Quem sabia que tem uma igreja renovada aqui? Está aqui. E aí, são nossos irmãos? Vamos ver. Vamos ver o que eles dizem, o que eles pregam. Agora, as neopentecostais, que têm esse caráter financeiro muito forte, grandes movimentos, não são nossos irmãos. São igrejas pós-cristãs, são pagãs. Então, infelizmente, como tudo, o movimento pentecostal mantém ainda irmãos nas denominações, alguns irmãos em algumas denominações carismáticas ou renovadas, mas o neopentecostalismo foi bastante complicado. Muito bem. Penúltimo, estamos acabando já, irmãos. Esse é o último slide. O movimento literalista. O movimento literalista começou no século XIX. O movimento literalista começou com uma revelação de uma irmã, de uma mulher. E ela, na revelação, ela dizia que nós não podemos encarar a salvação de Deus como uma única coisa. Ela dizia que Deus tem várias formas de salvar, Ele tem várias maneiras. E talvez a comprovação disso é o fato de que Deus tem uma forma de salvar Israel e uma forma de salvar a igreja. A partir dessa revelação no século XIX, surgiram 3 teólogos que tomaram conhecimento dessa revelação e eles sistematizaram o que nós conhecemos hoje como um movimento literalista. Ele também é conhecido como dispensacionalista, embora o movimento dispensacionalista ele já tenha mudado. Hoje não existe um dispensacionalismo, mas vários dispensacionalistas. Mas o que eu quero falar mesmo aqui é do movimento literalista. O movimento literalista é aquele que ele interpreta as Escrituras de modo literal. É isso. Então é por isso que quando Apocalipse fala de 1000 anos, isso é literal.
vai acontecer esse milênio vai acontecer. Só que é claro, irmãos, porque o movimento literalista, ele traz alguns problemas. No próprio livro do Apocalipse, porque se ele diz que o milênio é literal, então a besta que emerge da terra também tem que ser visto como literal. Ou seja, não é ironia não, meu irmão, é só para a gente rir um pouco. A minha esposa fala, não estou ironizando não, é só para a gente rir um pouco. Então, pensando na besta que emerge da terra, na besta que emerge do mar, nós teríamos aí um momento japonês. Já viram um filme japonês, como é que é? Godzilla contra, sei lá, né? King Kong, aqueles monstros que surgem. Bem, se nós formos literais, eu tenho que aplicar esse literalismo a toda a Escritura, eu tenho que ser coerente. E aí é que surge o problema, porque como é que 1000 anos é literal, mas a besta que emerge da terra não? Então o livro do Apocalipse, como é que é? Como é que eu lido com isso? Mas o movimento literalista, gente, ele é um movimento recente, ele foi um movimento anti-aliancista, ele surge como um movimento contrário à visão aliancista, que era um movimento até então, e ele vai influenciar também muitas igrejas, dentro, obviamente, dessa proposta de interpretação das Escrituras Sagradas. E talvez o movimento mais conhecido seja o dispensacionalismo, e eu diria o dispensacionalismo clássico, né? Aquele mais clássico. Nós já temos várias outras propostas que se aproximam do aliancismo, mas esse é um movimento. E o último é o movimento evangelical. Vamos lá, vamos encerrar aqui a nossa aula. Que surge no século XX. Esse movimento foi liderado por um homem muito conhecido chamado Billy Graham. Billy Graham era um pastor batista muito crente, morreu crente, um homem fiel, um irmão muito querido, mas ele dizia o seguinte: olha, é muita teologia, né? É sempre a mesma história, né, irmãos? É muita teologia, é doutrina, isso é chato. Não, vamos oferecer um evangelho mais light, mais palatável. Quando ele diz isso, irmãos, ele não está negociando o evangelho. O pastor Billy Graham foi um homem fiel, um homem crente, um homem, eu diria até piedoso, um homem muito compromissado com Cristo e com a palavra de Deus. O que ele queria era uma pregação do evangelho que fosse mais comunicativa. Mas para isto, é aí que vem o problema, porque você pregar o evangelho de forma comunicativa, isso é bíblico. Paulo diz assim: fiz-me de escravo para ganhar escravo, livre para ganhar livre, judeu para ganhar judeu, gentil, né? Isso é bíblico. Você tem uma linguagem. Eu não posso chegar agora, descer numa aldeia de aborígenes que não fala a minha língua e pregar em português. Não tem como. Eu tenho que ter um conhecimento mínimo da cultura deles para poder comunicar o evangelho. Então, a comunicação ela tem que ser adequada, conteúdo não. Mas, o pastor Billy Graham, ele fazia isso, o conteúdo do evangelho para ele foi ali, firme. Mas ele dizia, nós temos que fazer uma coisa assim mais light e tal. No Brasil, esse movimento ele foi promulgado fortemente pelo movimento Vencedores por Cristo. Não sei quantos já ouviram falar aqui. O grupo Vencedores por Cristo. Calma, gente, não vai jogar fora o CD dele não, são CDs bons, eu amo Vencedores por Cristo, nós cantamos músicas aqui deles inclusive, calma. Mas os Vencedores por Cristo aqui falaram assim, a gente precisa criar um evangelho um pouco mais light. Eu me lembro que o líder dele, né, que muitos aqui conhecem, sabem de quem eu estou falando, dizia assim, meus irmãos, nós vamos nas igrejas para cantar, quando vocês estiverem cantando lá na frente, né, dá uma balançada no corpo, né? Balança um pouco, ginga um pouco aí os quadris, né? Vai ficar uma coisa assim mais bacana, mais leve e tal. Movimento Vencedores por Cristo, fiel, não negociou o conteúdo do evangelho, né? Podemos ouvir, são irmãos nossos queridos e firmes, mas esse movimento, irmãos, foi se apossado por outros, e aí eu não tenho mais o que falar. É esse cenário que você está vendo, esse cenário que você, rapaz, como é que pode um negócio desse, igreja que o pastor entra com um carrão dele, né, e vai lá na frente, você quer ganhar um carro como esse, etc e tal, ou então,
sei lá, tem um camarada que... E ele é pentecostal, inclusive. Veja como os pentecostais, eles são firmes. Ele escreveu uma tese de doutorado sobre movimentos esquisitos, evangélicos, e ele descobriu uma lá em Rondônia, que era a unção dos fluidos. A igreja lá tinha o seu pastor, houve uma revelação, todos os fluidos do pastor deveriam ser usados para unção. Suor, cerume, secreção nasal. Eu ia falar meleca, mas o nome é muito feio, né? Secreção nasal e outros produtos menos nobres. Não se perdia nada. Tudo que saía dele, tudo, era guardado, e no culto vinham as pessoas e ele pegava. A fila, né, os mais inteligentes davam assim, rapaz, eu vou ficar aqui atrás, porque aí vai acabar aquele fluido que não tem um cheiro muito bom, né? Quem sabe eu caio na lágrima, no suor e tal. O movimento evangelical, irmãos, porque qual é o problema? O problema é o pastor Billy Graham? Não, eu quero insistir, um homem de Deus, um homem que eu admiro, um irmão que eu quero abraçar no céu. Fez um trabalho poderoso nas mãos do Senhor. Ele se manteve fiel. Vencedores por Cristo ainda se mantém fiel. Agora, irmãos, quando você diz assim, vamos transformar o evangelho numa coisa um pouco mais light, eles não entenderam a proposta inicial. A proposta inicial eles não entenderam. É como teologia da missão integral. Teologia da missão integral não entendeu a proposta de Lausanne e criou uma teologia marxista. Aí as possessões é que vão essa liberdade, não, nada de teologia, nada. Hoje em dia, quando você fala em confissão de fé, pastor, que mundo é esse? Você fala em catecismo, pastor, isso deve dar do século XVII, pastor, hoje em dia. Mas, infelizmente, o movimento evangelical produziu, sim, igrejas sérias, igrejas que são, de fato, compromissadas. Eu digo isso, irmãos, até por mim mesmo, porque durante muitos anos da minha vida eu fui evangelical. E em nenhum momento eu deixei de ser fiel, em nenhum momento eu deixei de ser crente, em nenhum momento eu deixei de ir para o céu. E deixei de ser compromissado com as Escrituras Sagradas. Que fique claro isso. Mas o movimento evangelical, ele não permaneceu nesses que são firmes, são irmãos firmes, mas criou essa liberdade antiteológica, antidoutrinária. Não levante a mão, por favor, não faça nada, mas você já leu algum livro de teologia? Segunda pergunta, se leu, quando foi? Vou fazer uma pergunta mais assim, para presbiteriano fiel, essa aí você vai responder com alegria. Você já leu os nossos símbolos de fé? Já pegou os símbolos de fé? Vou ler. Anota. Já fez isso? Pois é, essa é a influência evangelical. E que não é só evangelical, né? Você tem aí um conjunto, né? Eu não posso também, eu seria leviano dizer que só o movimento evangelical é responsável por isso. Não. A maioria dos movimentos, tirando os revelacionais lá e o liberal, o próprio movimento pentecostal, ele também traz são nossos irmãos? São, mas traz essa ideia, não. Aí até uso aquela expressão, meu Deus do céu, né? A letra mata, mas o Espírito... Pois é, né, irmãos? Como é que usa esse texto para esse contexto? Letra é lei. Paulo está dizendo assim, a letra é a letra da lei. A lei mata, mas o Espírito de Cristo dá vida. A lei acusa, Cristo redime. Esse é o significado de a letra mata, mas o Espírito edifica. Mas aí pega isso, tira do seu contexto, não é? Isso é muito comum. Está vendo? Paulo era contra esse negócio de teologia, muita teologia, irmãos. Eu me lembro que o pastor Marcos tem um programa sábado, e ele é muito fiel na doutrina, ele fala até sobre os catecismos lá, e ele tem audiência, viu? O negão está bem lá. Ele me contou isso, ele terminou o programa e veio para casa. Em seguida, o programa dele, entrou um programa de uma igreja, de um irmão aí, né? Avivadão e tal. Ele contou, eu morri de rir, ele riu também. O irmão falou literalmente assim: bom dia, meus irmãos, estamos começando nosso programa aqui.
Tivemos aí, né, o programa anterior, muita teologia, né, muita doutrina e tal. Agora não, irmãos, agora é prática. Agora não tem negócio de teologia, não, irmão. Agora vamos ver o poder de Deus, etc. O Marcos riu, não é? Porque isso que ele está falando também, de certa forma, é uma teologia. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: a pessoa que diz para você assim, meu irmão, esse negócio de teologia, não, foge disso. Isso já é uma teologia. É a teologia, antiteologia, mas tá bom, vamos ficar por aqui para não confundir muito. E aí nós temos hoje, irmãos, esse caldeirão, e é por isso, e aí eu encerro dizendo o seguinte: muito desses movimentos que se afastaram do Senhor foram movimentos antidoutrinários. É por isso que nós precisamos ter zelo pela doutrina, zelo pelo ensino das Escrituras Sagradas, zelo pela revelação do Senhor. Prestamos culto ao Senhor todo domingo. Como é que Deus quer que esse culto seja feito? Está aqui. Nós evangelizamos e devemos evangelizar. Como que o Senhor Deus quer isto? Vida de santidade, o que Deus requer de nós. Compromisso com Cristo, compromisso com as pessoas do mundo, até que ponto, em que nível? Então, irmãos, o problema começa, como diz aquele livro Imperativo Confessional. Eu recomendo esse livro para todos lerem, é fantástico aquele livro. Quando ele diz: o problema é esse, você cria uma ojeriza, você cria uma reação, sabe, inexplicável. Porque o que são os símbolos de fé? Não são só os nossos, não. O que são os símbolos de fé? Irmãos que se debruçaram e tentaram ali estabelecer a doutrina. Quando os nossos pais do passado, os pastores piedosos, o nosso símbolo de fé de Westminster, irmão, foi feito à base de oração e jejum. Vou repetir: eles oravam e jejuavam, clamando ao Senhor por misericórdia. A confissão de fé batista de Spurgeon, da mesma maneira, aquele irmão orou e ele tomou a de Westminster, fez pequenas adaptações com base na oração. O nosso desejo é que sejamos fiéis às Escrituras Sagradas. Quantas vezes você já leu os nossos símbolos de fé? Vamos orar? Vou convidar o pastor Gessé para orar. Posso falar do nosso curso? Aproveitando o embalo aí, né, fazendo propaganda. Nessa quarta não, mas na outra quarta iremos voltar ao nosso curso de teologia. Tá bom? Então, quem quer fazer, quarta-feira, de 19 horas às 20 horas, e já iniciando com, acho que é o segundo capítulo da Confissão de Fé, já é o nosso segundo módulo. Tivemos o primeiro módulo ano passado, Teologia Bíblica, fui o professor, agora é o Janari, todas as perguntas podem fazer para ele. A Confissão de Fé, começamos agora sim, nessa quarta. Não, então, se você quiser estudar a Confissão de Fé, quarta-feira às 20 horas, tá bom? É de graça, é só participar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela revelação, pela Tua palavra, Deus, nos dada de forma especial, dada aos Seus, para que possamos conhecer mais de Ti, da Tua bondade, da Tua justiça, da Tua redenção. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Nos ajude, ó Deus, a não nos afastarmos dela, ouvi-la, examiná-la, estudá-la, para a glória do Teu nome, para a santificação do Teu povo, da nossa família. Nos capacite, ó Deus, para isso. Esse é o nosso desejo. Rogamos pelas igrejas que ainda têm se mantido fiéis à Tua palavra, à boa doutrina.
Ajude, ó Deus, a esta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Roraima, a despeito de tantas coisas, tantas correntes, na contramão de tantas coisas, Senhor Deus, que esse púlpito aqui permaneça fiel na palavra ao Senhor, que venha confrontar os nossos corações pecaminosos, os nossos corações corruptos, depravados, que só pode ser transformado à luz da Tua palavra, tirando e dissipando todas as trevas. Nos ajude, ó Deus, não por nós mesmos, mas por amor a Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Que esse seja o nosso desejo, ó Deus. Nós assim oramos em nome de Cristo. Amém.